Hoje eu trouxe uma palavra para falar sobre medo, uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, como cristãos, como seres humanos. E o tema da palavra de hoje é: não seja governado pelo medo. Queria saber de vocês aqui, quem sentiu medo alguma vez na vida? Creio que todos em algum momento já sentiram medo alguma vez na vida. Às vezes medo do futuro, medo do que a gente vai fazer ou que vai deixar de fazer. Medo de fracassar, medo de não ser bom o bastante. Às vezes medo de perder alguém que é muito importante para nós. Ou medo de não conseguir recomeçar alguma coisa em nossas vidas. Tudo isso é normal, nós sentimos medo. E o medo é uma emoção legítima, totalmente legítima. Ele existe para alertar nosso coração de alguns perigos que existem no dia a dia, alguns perigos reais. E é por isso que a gente tem medo. Mas o grande problema está quando o medo deixa de ser apenas um alerta e começa a se tornar o trono do nosso coração. Tem uma ilustração que fala que lá dentro do nosso coração existe um trono. E sentado nesse trono estão coisas que governam a nossa vida. E quem deveria estar sentado nesse trono é Deus no nosso coração, governando cada passo que a gente dá, cada decisão que a gente toma. E muitas vezes nós colocamos outras coisas nesse trono. Colocamos algum vício que estão no trono do nosso coração e acaba guiando, nos fazendo depender cada vez mais desse vício. Às vezes colocamos alguma pessoa no trono do nosso coração e nós começamos a nos tornar dependente daquela pessoa. E na maioria das vezes nós colocamos o medo no trono do nosso coração. E ele que começa a ditar cada passo que a gente dá ou deixa de dar na nossa vida. E ele que começa a ditar as decisões do nosso coração. Quando nós colocamos o medo no trono do nosso coração, a gente começa a esconder dons que nós temos. Nós começamos a adiar os chamados que Deus tem para nós. Nós começamos a calar algumas vozes dentro do nosso coração que muitas vezes é Deus falando. Nós negamos algumas oportunidades que nós sabemos que são boas e que são planos de Deus para a nossa vida. Tudo isso por medo. Tudo isso por não querer correr riscos. E sem perceber, o medo está ali, ocupando um lugar que deveria ser de Deus. Trouxe uma frase que é: o medo não pede permissão. Ele se infiltra no coração e começa a dar ordens. E quando o medo governa, a fé se cala. É muito forte que quando o medo governa, a fé se cala. Quanto maior o medo no trono do nosso coração, menor a nossa fé. A fé vai diminuindo e quando a gente menos espera, nós estamos tomados pelo medo, pela insegurança. Você já se pegou pensando em algum momento na sua vida ali, de algum projeto que você tinha muito forte no teu coração um tempo atrás? Ou algum plano de Deus para a sua vida que acabou sendo engavetado? Alguma coisa ali que queimava muito forte no seu coração um dia e que de repente você começou a pensar: agora não é hora. E se eu começar e der errado? Ou e se eu tentar e perder tudo? É o que acontece com a gente. O medo, ele vai roubando aos poucos a nossa coragem de começar, ou de recomeçar. Ele é um ladrão silencioso, ele quer roubar essa coragem. O medo não é escancarado assim, simplesmente vai e dá um medo avassalador, mas ele vem sussurrando pequenas coisas no nosso ouvido. Ele chega em você e fala: você não é capaz, Deus não vai te usar, é melhor deixar para lá isso. E ele vai contando essas mentiras no nosso ouvido e quando menos espera, estamos tomados por esse medo. E foi assim que Deus me mostrou esse tema, que ele é tão atual no dia de hoje, que é: não seja governado pelo medo. E a base bíblica está em Juízes, do capítulo 6 ao 8. Quem aqui conhece a história de Gideão? Gideão foi uma pessoa lá do Antigo Testamento, né, lá atrás. E essa história bíblica segue nos ensinando até hoje. É um tema que segue perseguindo os cristãos e todo mundo até o dia de hoje. O contexto histórico dessa passagem de Gideão fala que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas.
Imagine um povo que tinha tudo para ser vencedor, que Deus prometeu grandes coisas, sendo oprimido por um povo que era bem menor, que eram os midianitas. Eles plantavam algumas coisas e tudo era roubado deles. Eles tinham algumas coisas e os midianitas iam lá e tomavam à força. E os israelenses começaram a se esconder. Eles começaram a se esconder em cavernas. Eles começaram a não querer mais enfrentar os midianitas. O medo começou a tomar conta de uma nação que tinha tudo para vencer, para ser poderosa, para ser uma nação que ia governar o mundo todo. E agora, em vez de estar vivendo o plano de Deus, eles estavam vivendo encolhidos, só tentando sobreviver o dia após o outro. E o medo tem esse poder de mudar como a gente vive. Deus tem um plano para você de glória, um plano de ser vencedor, mas o medo vai te encolhendo, vai te fazendo estar preso dentro de uma caverna, assim como o povo de Israel estava fazendo. E hoje em dia, talvez essas cavernas não são mais igual antigamente, cavernas de pedra, cavernas, lugares que eles se escondiam, mas muitas vezes são cavernas emocionais. A caverna da ansiedade, a caverna da culpa, a caverna do... E se eu tentar e der errado? São essas cavernas que o medo vai fazendo nós nos escondermos. E o medo ele pode até te proteger por algum tempo, ou dar essa falsa sensação, mas com certeza ele vai te paralisar uma vida inteira. Você vai ficar travado e aquilo ali vai paralisar o teu propósito, o teu chamado. Tudo porque você deixou o medo governar. Então, nesse cenário ali que o povo de Israel estava vivendo de medo, de opressão pelos midianitas, ele chamou essa pessoa, que era o Gideão. E o mais incrível de tudo é que Deus não escolheu o Gideão no momento que ele estava ali forte, todo confiante, todo cheio de si ali, de autoestima, falando, não, eu vou vencer todas as batalhas. Ele escolheu o Gideão quando ele estava escondido. A palavra fala ali no versículo, no capítulo 6, no verso 11 e 12, e diz o seguinte, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Nesse versículo nós conseguimos ver ali algumas coisas bem interessantes. Uma delas é que Gideão estava malhando trigo no lagar. E isso era uma coisa totalmente fora do comum. Lagar era um poço profundo assim que eles usavam para pisar em uvas. Então eles colocavam a uva ali, pisavam nas uvas e iam fazendo ali o vinho ou o suco de uva ali na época. E ele estava fazendo uma coisa incomum, ele estava malhando o trigo no lagar, porque ele queria esconder aquele trigo com medo de que os midianitas fossem lá e roubassem tudo dele. Ele queria só salvar um pouquinho de trigo e ter ali um pouco de trigo, também não queria ser visto pelos inimigos. Então ele se escondeu num lagar que era para pisar em uvas e começou a malhar o trigo só para ter alguma coisa ali, tudo isso porque ele estava tomado pelo medo. Então ele estava fazendo o que era o certo ali, que era malhar o trigo e guardar para si, para o povo dele, mas do jeito errado, porque não era certo estar malhando o trigo no lagar. O trigo ele era colhido ao ar livre, o trigo ele era colhido ali, eles iam ali, colhiam trigo e tudo isso à mostra, também conseguiam pegar grandes partes de trigo bem maiores, mas ele estava fazendo do jeito errado porque ele estava sendo governado pelo medo. Ele estava trabalhando, mas estava escondido, vivendo encolhido daquele jeito ali, só por conta do medo. E é assim que muitos vivem nos dias de hoje. Às vezes nós servimos a Deus, mas com medo do que os outros vão pensar de nós. Assim, não, eu sou cristão. Até chegar uma pessoa ali e te confrontar, e aí você tem medo de falar realmente qual que é a sua identidade em Cristo. Às vezes nós estamos trabalhando todos os dias da nossa vida, mas totalmente sem propósito. Nós estamos sonhando, mas depois de sonhar nós nos escondemos por medo de falhar. E o medo está lá no trono do nosso coração. Mas Gideão estava lá fazendo esse negócio ali que era improvável e de repente Deus aparece. O versículo fala que o anjo do Senhor apareceu, isso é uma teofania no Antigo Testamento, que é a presença de Deus. Alguns falam que é Jesus aparecendo ali para ele,
e falando, homem forte e valente, como é que ele fala? O Senhor é contigo, homem forte e valente. Então Deus, ele não esperou Gideão passar o medo dele ali para chamar ele. Ele chamou ele mesmo no meio do medo dele. Mesmo no meio daquela opressão, daquelas coisas que ele estava passando, Deus foi ali e chamou ele. E ainda Deus não chegou para ele e falou assim, levanta aí, Gideão medroso, vamos lá que eu tenho um plano para você. Ele chegou para ele e falou, o Senhor é contigo, homem valente. Porque Deus, ele não quer falar com o seu medo, ele quer falar com o seu destino. Ele já sabe o que ele tem preparado para você, então ele não está nem aí para o medo. Ele já sabe os planos que ele tem estabelecido para você. Então a primeira parte ele fala, o Senhor é contigo. Isso significa a presença de Deus que estaria junto com Gideão. E a segunda, ele revela a identidade de Gideão, mesmo ele desconfiando disso. Ele chega para o Gideão e fala, homem valente. Ele ainda continuou com medo, Gideão, mas com certeza ele já tinha a certeza de que Deus estava com ele. No versículo 13, seguindo ali, diz o seguinte, Gideão responde o anjo do Senhor e fala, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele questiona Deus. Deus, se você está do nosso lado, se o Senhor é comigo, por que aconteceu todas essas coisas com o povo de Israel? Por que nós estamos sendo oprimidos? Por que nós estamos passando por todo esse sofrimento? Ou seja, o medo, ele sempre vai tentar te convencer de que Deus não está do teu lado, de que Deus nos abandonou, de que Deus já não está mais com um plano bom para você. Quando o medo entra no trono do nosso coração, o foco sai da presença de Deus e começa a ser nos problemas. Nós paramos de pensar no plano que o Senhor tem para nós e só começamos a pensar nos problemas que vai ter no caminho ali, nos problemas das coisas que nós vamos enfrentar. E Gideão não percebe que é o próprio Deus que está falando com ele. Ele está tão focado no medo que ele nem nota que a presença de Deus estava bem em frente a ele, porque ele questiona Deus. E quantas vezes que Deus está dando direções claras na sua vida, e a gente está tão focado nos problemas que não ouve a voz de Deus. Deus está falando dia após dia, coisas que Ele tem para você, planos que Ele tem preparado, e você está tão focado nos problemas que não consegue confiar nos planos que o Senhor tem. Quando nós temos medo do que irá acontecer, a gente está desconfiando da capacidade de Deus, simplesmente, porque Deus, Ele pode todas as coisas, Ele faz grandes milagres até os dias de hoje, e quando a gente tem medo do que vai acontecer, a gente está falando, Deus não pode com esse probleminha que eu tenho. Nós estamos simplesmente descartando a capacidade que Deus tem de fazer grandes coisas. Então Gideão foi lá, questionou, onde você estava, Deus, que não salvou nosso povo aqui? E no versículo 14, Deus vai lá e responde ele. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus, ele não respondeu diretamente à dúvida de Gideão, ele simplesmente mudou o foco dele. Ele não chegou e falou para Gideão, eu estava lá no meu trono sagrado. Ele simplesmente mudou o foco do problema e mudou o foco para onde Gideão estava olhando. Às vezes, e por que esse versículo é tão importante? Porque muitas vezes a gente fica questionando Deus em vários e vários pontos, e Deus está seguindo, mudando o nosso foco. Está falando assim, pare de olhar para esse problema e olhe para essa solução, mas nós não estamos percebendo. Deus muda nosso foco várias e várias vezes, e nós seguimos olhando para o problema, questionando Deus, mas Deus, por que não aconteceu isso comigo, Deus? Aquele emprego que eu queria tanto, por que eu não consegui? Aquela oportunidade que eu estava querendo tanto, por que não deu certo? Nós estamos olhando apenas para o problema e esquecendo que Deus está direcionando nós para um plano muito maior do que nós imaginamos. Então Deus dá uma ordem clara para ele, vai nesta tua força.
E o que Deus quer dizer é que não é porque Gideão é totalmente forte e poderoso, é porque Deus é forte e poderoso, e a força que está com Gideão é a força de Deus, que está amparando ele e fazendo ele caminhar. Deus está dizendo, pare de olhar para o medo e comece a se mover. Você só vai descobrir a força que tem depois que obedecer. Muitas vezes nós queremos que o milagre caia dos céus aqui na nossa frente e a gente comece a contemplar aquilo que Deus tem. Mas muitas vezes, para ver os milagres que Deus tem para a nossa vida, nós temos que dar o primeiro passo. A gente pede e não quer dar o primeiro passo. Então preste atenção, você não vence o medo parado. Você vence caminhando na direção da palavra que Deus te deu. Somente caminhando na direção da palavra que Deus te deu é que você vai vencer e vai encontrar teu milagre, vai encontrar o plano que Deus tem para a sua vida. Assim como Moisés, quando começou o ministério dele, ele, lá na sarça, ele falou, mas meu Deus, eu sou gago, eu não consigo nem falar, eu não consigo me comunicar bem. E Deus deu essa incumbência para ele, e depois ele conseguia se comunicar com o povo, depois ele conseguia passar tudo aquilo que Deus entregava para ele, entregou ensinamentos que estão até hoje seguindo para nós, os mandamentos, e ele só conseguiu vencer esse medo que ele tinha de se comunicar com o povo, avançando. Se ele ficasse parado ali, sentado na frente da sarça e falasse, Deus, mas então envia uma unção aqui de oratória para mim que eu vou começar a falar com o povo. Ele não ia. Ele até se apoiou ali no primo dele no começo, mas depois eu tenho certeza que teve momentos que ele falou com o povo e era ele que teve essa incumbência. Então deu o primeiro passo. Deus só está esperando isso para que ele possa fazer um milagre na sua vida. No próximo verso 15, diz, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu acho que esse é o pensamento que é mais intrusivo na nossa mente hoje. Gideão veio e apresentou uma lista de desculpa para Deus. Deus, eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a mais pobre. Ou seja, eu sou o mais improvável de estar libertando o povo de Israel. E mesmo assim o Senhor me escolheu. Mas Deus ama os improváveis. Ele sempre escolhe um improvável para fazer os planos que Ele tem. O medo sempre vai tentar te convencer de que Deus está escolhendo a pessoa errada, de que não é você a pessoa certa. E essa insegurança que nos fala no nosso ouvido que você não pode, mas Deus está falando, eu estou contigo, assim como Ele falou para Gideão. E nós temos que deixar essa voz de Deus ecoar cada vez mais no nosso coração, porque essa é realmente a verdade. Deus falando, eu estou contigo. Trouxe uma ilustração aqui que fala do Thomas Edison, que é o cara que inventou a lâmpada. Diz uma história aqui que ele tentou 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. E aí chegou lá um pesquisador, ali, um repórter, e perguntou para ele, Thomas, como que você se sente falhando 1000 vezes? E ele chegou e falou, eu não falhei 1000 vezes, eu somente descobri 1000 maneiras de que não funcionaram. Ou seja, ele simplesmente trocou a ótica. E é isso que Deus estava pedindo. Ele não deixou o medo de errar governar o propósito que ele tinha ali de criar a lâmpada. Deus não chama quem é o maior, Ele chama quem é disponível. Então basta nós estarmos com o coração totalmente quebrantado e disponível e dar o primeiro passo que Deus irá fazer nas nossas vidas. No próximo verso 16 diz, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então Deus ele não chega para Gideão e fala assim, Gideão, vai lá que eu vou tirar o medo de você. Você não vai mais ter medo, você vai lá, vai vencer essa batalha, e está tudo certo, você já está com a vitória garantida. Ele simplesmente fala, Gideão, vai e eu estarei com você. Ele não promete que Gideão vai deixar de sentir medo, somente promete que Deus vai estar do lado de Gideão a todo momento.
E nós, às vezes, queremos que Deus tire o medo do nosso coração, mas não precisa. Basta a gente colocar Deus no trono do nosso coração e confiar de que Ele está do nosso lado, em cada plano, em cada passo, em cada decisão que nós estamos dando. Você pode sentir medo e mesmo assim avançar, porque agora quem governa é o Espírito Santo e não o pavor. A minha filhinha Esther, ela tem medo de altura, né? Então, às vezes quando a gente vai brincar nos parquinhos ali, tem aquelas casinhas com escorregador, e aí ela sobe a escadinha, tudo tremendo as pernas assim, aí chega lá em cima, ela fala, pai ou mãe, me dá a mão aqui para eu conseguir atravessar essa casinha aqui, e chegar no escorregador e escorregar lá. E aí a gente vai lá, dá a mão para ela, ela consegue andar e escorrega. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer dar a tua mão, não quer tirar o seu medo. Ele quer segurar na tua mão, você vai andar nessa casinha, mesmo com medo, porque quando a gente segura a mão dela e passa pela casinha na altura ali, ela não deixa de ter medo. Ela simplesmente confia de que o pai dela está do lado dela, segurando a mão dela e caminhando para que ela possa escorregar ali no brinquedinho. E o nosso Pai, que é Deus, também quer fazer isso. Ele quer segurar na nossa mão e falar, ei, vamos passar por essa tribulação juntos, vamos passar por esse problema, por essa dificuldade juntos. Ele não vai tirar o medo do teu coração, simplesmente ele vai se provar que ele está do teu lado, e vai falar assim como ele falou para Gideão, eu hei de ser contigo, eu hei de ser contigo. Então o segredo não é nunca ter medo, porque nós vamos continuar tendo medo até o fim das nossas vidas. O segredo é nunca soltar da mão daquele que quer te guiar no teu propósito e no teu caminho. E aí no verso 17, o Gideão fala, se de fato eu posso contar com o teu favor, me dá um sinal de que é você mesmo que está falando comigo. Quantas vezes nós temos pedido sinais para Deus provar de que é Ele mesmo que está nos dando a benção? Nós chegamos e falamos, Deus, mas me prova que é você, Deus. Envia um anjo do céu aqui para me provar que é você que está falando comigo. E nós não damos o passo da fé. Assim como eu falei lá no começo, de que quanto maior o medo, menor a fé. Gideão, ele estava com tanto medo do plano que Deus tinha, que a fé dele estava minúscula. Ele estava, imagine, a palavra fala que o anjo do Senhor chegou na frente dele, falou, e ele ainda fala, se é você mesmo que está falando, me dá um sinal. Então, às vezes, Deus está escancarando uma coisa na tua frente, e você está falando, Deus, mas se é você mesmo, me dá um sinalzinho aí, por favor. Nós estamos colocando medo em primeiro lugar e não vemos todos os sinais que Deus está fazendo. E a palavra vai dizer que Deus vai lá, prova para Gideão que era ele mesmo que estava operando. Gideão pede lá para ele, tinha uma eira, e na eira tinha um pouco de lã e embaixo um pouco de terra. E aí Gideão pede para que caia um orvalho, molhe a lã e não molhe a terra. E Deus vai lá e faz isso acontecer. Ele se prova real para Gideão. Gideão olha aquilo na manhã seguinte e fala, nossa, verdade, era Deus. Mas mesmo assim, sabe o que ele faz? Ele chega para Deus de novo e fala, Deus, mas se for você, me dá mais um sinal, por favor. Quantas vezes Deus está nos dando vários e vários sinais e nós vamos e perdemos mais um sinal. E o Gideão pede, Deus, agora eu não quero que o Senhor molhe a lã e deixe a terra seca, eu quero que o Senhor molhe a terra que está por baixo e deixe a lã seca. E adivinhe, pessoal, Deus vai lá e se prova real, deixando a terra molhada e a lã que estava por cima seca. Então Deus vai lá e mesmo sem precisar, porque ele não precisava se provar, ele se prova para Gideão. Acredito eu que para aumentar um pouco a fé de Gideão e ele seguir os planos que Deus tinha para ele. Nós sempre seguimos pedindo manifestações de Deus e esquecemos o verdadeiro significado da fé, que é crer mesmo sem ter esperança. Se o louvor quiser subir aqui para nós fazermos o encerramento. Então nós, muitas vezes, nos encontramos exatamente igual a Gideão,
pedindo provas para Deus, deixando o medo governar o nosso coração. Mas nessa manhã eu quero declarar para vocês que o medo não vai mais governar, de que o medo não vai mais ter o trono do seu coração, por mais que você se sinta assim no dia de hoje. A coragem vai ser maior, a fé em Deus e no caminho que Ele tem para você vai ser maior. Eu sei que pode ter pessoas aqui hoje que estão vivendo às vezes lutas silenciosas, lutas na mente, no inconsciente, que às vezes por fora estão até sorrindo, tentando parecer que estão bem, mas por dentro estão totalmente com medo, ansiosos, paralisados, sentem que seus planos não vão para frente, seus projetos não vão para frente. E aí vocês podem até pensar, mas eu não consigo controlar esse medo, simplesmente eu não estou travado aqui, eu não posso mais andar, não posso mais caminhar, esse medo tomou conta do meu coração. Mas Deus não te condena por sentir medo. Tem essa verdade hoje no seu coração. Assim como Ele fez com Gideão, Ele não condenou Gideão por sentir medo. Ele chamou Gideão mesmo com esse medo. Então Deus Ele quer te chamar hoje para um propósito, para um plano maior, mesmo com esse medo que pode estar no seu coração, mesmo com essa ansiedade, com essa insegurança. Basta você tirar esse medo do trono do seu coração e colocar Deus, porque é Ele que deve estar. Assim como Deus chamou Gideão no meio do lagar, Ele quer te chamar independente do lugar que você esteja hoje. E aí Gideão seguiu o que Deus pediu. E uma coisa que aos olhos humanos parecia impossível, ele fez. Ele destruiu os altares de Baal e provou que o nome do Senhor está acima de todo nome. A palavra fala que o plano que Deus tinha para Gideão era... O povo lá, ele estava adorando Baal, que era outro Deus. E a palavra fala que o que Deus pediu para Gideão era que ele destruísse os altares que existiam lá no meio da cidade para Baal e fizesse um sacrifício de um novilho a Deus. E imagine um homem que estava totalmente tomado pelo medo, ouvir isso de Deus. Meu Deus, mas eu estou aqui tomado pelo medo, escondido, oprimido pelos midianitas, e o Senhor está me chamando para ir lá e destruir os altares do Deus que eles adoram? Imagine. Mas tomado por essa fé, por essa presença de Deus, ele simplesmente foi lá, destruiu os altares e sacrificou o novilho e fez o que Deus estava pedindo. A palavra vai falar em 2 Timóteo 1,7 que porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Deus não nos chamou para ser covardes, para nos amedrontar diante de qualquer dificuldade que está acontecendo. Ele simplesmente quer pegar na nossa mão e caminhar ao nosso lado, porque o plano que Ele tem para a nossa vida é muito maior do que nós pensamos ou um dia sonhamos. Então eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Quero que vocês pensem nessa palavra e reflita. Às vezes você pode pensar, mas meu Deus, eu tenho crise de ansiedade até só de pensar nessas coisas. Eu tenho pânico só de pensar nessas coisas. Só de pensar em alguns assuntos, o medo acaba me dominando. Só de pensar em dar um passo adiante em alguma coisa que Deus pede, eu me sinto nervoso ou nervosa. Mas Deus está te chamando hoje para mudar a sua história. Deus está olhando para você e falando assim como Ele fez com Gideão: vai nessa sua força. A sua força tem que estar em Deus. Deus, a palavra fala que Deus é a nossa força, nosso escudo e fortaleza. Por que nós vamos temer se nós já temos um escudo para nos proteger? Já temos um Deus que está do nosso lado e vai governar todos os planos da nossa vida. Então eu queria que você refletisse, o que tem governado o teu coração? Será que é o medo? A insegurança? Às vezes alguma pessoa tem governado o teu coração, algum vício, algum pecado? O que tem te travado às vezes de seguir os planos que Deus tem na sua vida?
Será que você está se sentindo paralisado ali, com medo? O que você tem deixado de fazer por medo? Então, enquanto o louvor ministra uma canção, eu quero que você reflita e entregue para Deus tudo isso, porque hoje Ele quer te libertar do domínio do medo e te colocar de volta nos caminhos que Ele tem para você.